Olá, gente. Boa noite já, boa tarde, 17 horas. Todos aqui, Gabriel, Juliana, Bruno, Pedro e Finóquio. Já temos alguns participantes aqui, acredito que vai chegar mais gente em breve. Eu queria, então, agradecer a presença de todos em mais um evento do escritório. A gente tem falado bastante nesse tempo de crise, usado muito essas ferramentas de webinars para passar para mercado, para nossos clientes, para prospects, nossa visão em relação a temas que são importantes nesse momento. Então, já falamos bastante sobre as questões tributárias, né, que foram construídas e criadas para esse momento de crise, como as empresas teriam, na nossa visão, que trabalhar, né, as questões fiscais nesse momento difícil que a gente passa. E agora vamos falar de um ponto bastante específico, mas que tem relação com este tema também, que é justamente a decisão do Supremo Tribunal Federal, que declarou inconstitucional o aumento da taxa do Siscomex, realizada já há algum tempo, né, pela portaria do Ministério da Fazenda 257, de 2011, né, trouxe um aumento bastante grande, e isso levou as empresas em peso para a discussão judicial sobre esse tema. E agora esse assunto foi resolvido, né? Se é que podemos dizer, né, que as coisas de fato se resolvem no Brasil, haja vista a exclusão do CMS da base do PIS e COFINS, né? Mas esse tema foi definido pelo Supremo Tribunal Federal, a inconstitucionalidade foi declarada, e a gente achou muito oportuno falarmos sobre esse tema, porque ele tem, evidentemente, sendo uma decisão que entendemos definitiva em relação a mérito, né? Ele tem a condição de trazer considerações importantes para as empresas nesse momento de crise, seja aquelas que vão buscar e pleitear isso judicialmente, seja aquelas que vão pensar administrativamente, enfim, acaba sendo um elemento importante para a gente discutir nesse momento. Então, eu vou fazer a apresentação. Hoje o nosso time aqui, vocês vão ver, é um time bastante completo do FIOS, né? Eu costumo falar, nosso time é bastante amplo, tem muita gente trabalhando na nossa área tributária, mas tem um pessoal aqui que trabalha muito com esse tema, e a gente quis trazer, na verdade, uma visão bastante holística em relação do assunto, né? Então, a gente trouxe aí nossa equipe, nosso time do contencioso tributário, evidentemente, por ser uma questão naturalmente contenciosa, né? Decorrência de uma decisão aí do nosso Supremo Tribunal Federal. Estamos também com o time do consultivo tributário, né, para ver as interfaces que essa decisão pode ter com as questões fiscais de dia a dia das empresas e como que a gente pode interagir nessas searas contenciosa e administrativa consultiva em relação a essa decisão que foi colocada, que foi posta pelo Supremo. E também temos nosso time de Global, né, representado, de Global Trade, de consultivo aduaneiro, para justamente trazer os reflexos, né, e as ponderações específicas que a área aduaneira tem a fazer em relação a esse tema. Então, a gente vê que ele é um tema multidisciplinar, vamos falar assim, na área tributária, né? Então, eu vou começar, então, apresentando aqui os palestrantes, depois vou falar um pouquinho sobre a estrutura que nós vamos usar nessa apresentação e vamos seguir dessa forma. Então, hoje quem vai falar conosco, além de mim, Otávio Ustra, tem que me apresentar formalmente também, né, como sócio fundador do escritório, né, eu iniciei a área tributária e hoje conto aí com um monte dessas feras aí ao meu lado. Vai falar conosco a Juliana Fávaro, que é coordenadora do contencioso tributário. Ju, tudo bem? Muito Oi, bem-vinda. Otávio, tudo bem? Tudo ótimo, Ju. Também vai estar conosco o Gabriel Pastore, né, que vai falar justamente pela parte de consultivo aduaneiro, pela nossa área de Global, né? O Gabriel é head da nossa área consultiva aduaneira, ele vai entrar em determinados momentos da nossa apresentação, vou passar isso um pouco como é que vai funcionar. Tudo bem, Otávio? Tudo bem, Gabriel? Tudo bem, o meu vídeo não deu algum probleminha aqui, não está aparecendo, mas vamos assim mesmo. Vamos assim mesmo. Quem sabe até o momento que você tiver que falar aí, realmente volte, né? Tá. Bruno Santo e Pedro são os nossos representantes da nossa área consultiva, né? O Pedro, ambos são coordenadores da nossa área consultiva aqui, né? O Pedro lidera diversos assuntos aqui nossos, ligados a imposto de renda, PIS, COFINS,
trabalha muito com as questões de perder conta, que acabam tendo reflexo bastante grande. O Bruno, que lidera a nossa área de planejamento, planejamento internacional. O Bruno vai me ajudar um pouco aí, né, também a organizar as coisas, né, Bruno? Então, Sim. questionamentos e algumas interações que nós vamos fazer, o Bruno vai estar comigo aí, meio que fazendo o papel aí de anfitrião, de hostess, né? Então, como é que vai funcionar, gente? Só para a gente entender um pouco a estrutura da apresentação, nós temos basicamente algumas pessoas. Alguém pode compartilhar aqui? Deixa eu ver se eu posso botar a apresentação já aqui, se vocês quiserem. Já faço aqui, porque aqui tem um primeiro slide que vai mostrar um pouco da estrutura. Só antes de entrar nele, gente, eu queria colocar, fiquem à vontade para fazer todas as perguntas que entenderem pertinentes. Nós vamos tentar, o ideal seria a gente respondê-las ao final, mas se aparecer alguma coisa muito relevante, que está muito linkada a uma questão que está falando, eu e Bruno vamos mediar isso e tentar trazer essas ponderações já ao longo da própria apresentação, tá? Então, se puderem, então, mandar as perguntas pelo chat que nós temos, né? Seria muito legal e a gente vai organizando as respostas. Então, a estruturação da apresentação é mais ou menos essa, né? Então, uma introdução que fiz, né, em relação ao tema, brevemente. Depois nós vamos falar um pouquinho desse contexto histórico aqui, né? Falando todo o caminhar dessa discussão no judiciário, né? Essa discussão ela foi uma discussão eminentemente judicial, realmente, porque falava de inconstitucionalidade. A Juliana vai entrar e vai liderar esses pontos. Nós vamos falar, então, também das questões decorrentes desse julgamento. Então, nós vamos entender o que foi esse julgamento, o que ele disse, né? E o que dele decorre, né? Quais são as consequências desse julgamento. Nós vamos tentar destrinchar essas consequências da maneira mais clara possível para todos. Depois o Gabriel vai entrar um pouco numa questão de declaração de importação, né? Necessidade ou não de retificação, né? Então já vai ter a primeira interface aí com a questão aduaneira. Depois nós vamos falar um pouquinho dos aproveitamentos, né? Como que a gente pode se dar. Gabriel, estou te vendo agora. Aí, legal. Depois vamos falar, então, das questões de aproveitamento. Essa parte toda vai ser liderada pelo Pedro, o Bruno também vai participar. Daí nós vamos fazer as interfaces práticas para quem já pode entrar com o Perdecomp, algumas questões aí de discussão que nós temos, né? Se já podemos usar Perdecomp, não podemos, enfim. E ao final o Gabriel fecha com algumas questões práticas. É sempre importante trazer as questões práticas, realmente, das dificuldades vivenciadas pelos importadores, né, em função dessa discussão toda, né? Como é que isso está se refletindo na operação, efetivamente. Então, é isso, gente. Eu queria desejar boa sorte a todos os palestrantes, agradecer mais uma vez a todos os presentes. É um prazer, realmente, uma honra ter todos vocês aqui. Pediria, assim, como todo webinar, nós estamos aprendendo um pouco essa ferramenta, então, né, eventuais falhas aí, já peço desculpas antecipadamente. Eu acho que é legal a gente conseguir congregar aí todo o conhecimento técnico que a gente tem da maneira mais objetiva, né, para a gente conseguir falar com todo mundo de uma maneira, né, clara, fluida, né, e vamos tentar a gente aqui interagir também na medida da exposição. Então, a gente vai começar com a Juliana, né, que vai falar um pouquinho do histórico, começar pelo histórico, vai falar daí todos os temas que tem, a gente vai fazer alguns intercalos, vamos intercalar alguns slides com a participação de algumas outras pessoas, a gente vai organizando isso na prática. Tá bom, Juliana? Uma ótima fala para você. Obrigado mais uma vez. Obrigada, Otávio. Obrigada a todos que estão aqui hoje nos assistindo. É um prazer conversar com vocês sobre esse tema que tem tantos pontos para refletirmos, né? Eu acho que a ideia, para a gente falar aqui um pouquinho de histórico, é mais fazer uma introdução, uma contextualização, e não a gente aprofundar aqui pontos tão técnicos e discussões tão doutrinárias, para que fique algo bem fluido e bem prático e todo mundo consiga participar aí das discussões. Então, inclusive, fiquem à vontade, como o Otávio falou, para trazerem ponderações. Acho que, apesar da gente estar aqui virtualmente, não é para ser um monólogo, a gente conta muito com a participação de vocês, né, nessa conversa de hoje. Otávio, você volta só o slide, por favor, ali na linha do tempo. Passou um. Eu estou tentando voltar aqui, não entendi. Bom, mas vamos lá, enquanto você não consegue... Não, tá aqui. Pronto. Foi? Então, ótimo. Então, essa taxa Siscomex, ela foi instituída em 98 pela Lei 9.716, e logo quando ela foi instituída, o próprio legislador ele já trouxe o valor dela, que era R$ 30 por DI, né, transmitida,
e R$10 por adição. Essa própria lei, ela já previu um valor específico, já previu, além do valor específico, uma possibilidade do Ministério da Fazenda majorar esse valor, por ato infralegal, mas anualmente. Só que nessa possibilidade de majoração, e a gente vai ver que foi muito disso que trouxe as discussões ao judiciário, não foi fixado nenhum parâmetro. Então, foi lá só estabelecido que poderia majorar de acordo com a necessidade, com o aumento de custos, né? Porque por ser uma taxa, essa majoração ela sempre precisaria estar vinculada ao aumento dos gastos do poder público, no caso da Receita. E ela começou a ser cobrada, né, em 99 e veio toda essa sequência de cobranças até 2011. Quando chegou em 2011, a COTEC, a Copom e a Coana, que são órgãos vinculados à Receita Federal, eles passaram a analisar que teve um aumento da infraestrutura da Receita Federal. Então, aumento de contratação de banda larga, aumento de contratação de computador, aumento de maquinário mesmo e de suporte para fim de utilização do Siscomex. Né? E emitiram, então, na época, em 2011, uma nota técnica, que é essa nota técnica número 2, explicando toda essa majoração e esse aumento de estrutura, inclusive fazendo citação de que esse aumento, para fins de banda larga, ele seria de 500%. E sugerindo que que houvesse, então, a majoração da taxa Siscomex. Então, a taxa que antes era cobrada, instituída por lei em R$30 por DI, ela passaria a ser, por sugestão desses órgãos, R$ 88,50 por DI, e a adição passaria a ser de R$ 29,50. Só que na sequência, o que aconteceu? A Receita mesmo, ela substituiu essa nota 2 por uma nota 3. E essa nota 3, aí eles fizeram já sem justificar e sem explicar o motivo dessa substituição, ajustaram só o valor. Então, a sugestão antes, que era de 88, passou a ser de R$ 185,00 por DI. Né? E isso foi, sim, então, incorporado pelo Ministério da Fazenda, que editou a portaria MF 257 de 2008, que é o ato aí que a gente sabe que tem sido contestado no judiciário desde então. Nesse ato, foi acolhida a sugestão da segunda nota técnica, que é a nota técnica número 3, e passou-se a majorar, então, a taxa Siscomex para R$ 185,00 por DI e R$ 29,50 por adição, que é o valor que hoje a gente costuma falar que é os R$ 214,50, né, quando a gente considera uma adição só. E aí começou, então, por conta dessa majoração, as discussões judiciais, a partir de 2011. Por quê? Acho que os contribuintes eles vieram se opondo a essa majoração, primeiro porque essa majoração ela tinha acontecido por meio de portaria. E a gente sabe que em matéria tributária, toda majoração de tributo ela deve ser feita por meio de lei. Então, começou-se a questionar essa delegação, que foi feita pela Lei 9.716, ao Poder Executivo, e pediu-se para afastar e cancelar esse ato, que é a portaria MF número 257. Outro argumento que foi trazido também é a forma como aconteceu essa majoração, porque não tinha uma justificativa para passar um índice de mais de 500%, né? Quando você pega e olha uma taxa que era de R$30, subiu para 185, você tem uma majoração de mais de 500%. E esse ato específico, essa majoração específica, esse indicador de 500%, ele não teria uma previsão legal, estava totalmente fora dos índices legais, os índices inflacionários existentes à época. Então, os contribuintes começaram a trazer esses argumentos ao judiciário, e o judiciário ele começou sempre, principalmente aqui terceira região, né, que é onde estamos, começou a se opor a essa discussão do contribuinte, firmando um posicionamento totalmente favorável à Fazenda. Então, TRF da primeira região, TRF da quinta região, TRF da terceira região, que é São Paulo, sempre acolhia o argumento da Fazenda de que podia, sim, majorar, que essa majoração ela não seria excessiva. Só o TRF da quarta região que passou a acolher o argumento do contribuinte, falando que, na forma como foi feita a majoração pela portaria, essa majoração ela seria excessiva, sim. E essa portaria ela seria inconstitucional por violar o princípio da legalidade, né?
Então, a gente ficou nessa discussão até 2017. Quando foi em 2017, o STF, a primeira turma, ela acabou acolhendo o julgamento reconhecendo, né, admitindo um recurso extraordinário, um agravo e um recurso extraordinário, e passou a explorar o entendimento aí adotar o entendimento de que essa majoração, ela seria, assim, inconstitucional, e afastar a portaria MF 257 no seguinte sentido, de que a lei, a 9.716 de 98, quando ela fixou os critérios de delegação para essa majoração ao Poder Executivo, no caso o Ministério da Fazenda, essa delegação ela não trouxe parâmetros, né, claros. Então, pela falta de parâmetros, essa portaria ela viola o princípio da legalidade e seria assim inconstitucional. Então, essa foi a primeira decisão, assim, de peso e de efeito maior para os contribuintes, mas era uma decisão num julgamento específico só da primeira turma. Não era um julgamento ainda que os seus efeitos se estenderiam a todos os contribuintes ou a todo o judiciário. Quando foi em 2018, a gente teve a outra turma do STF, no caso a segunda, se posicionando da mesma forma. Então, aqui a gente mudou um pouco o cenário já para os contribuintes, porque a gente começou a ter um posicionamento mais robusto do STF por ambas as turmas, falando que essa majoração, da forma como ela foi feita, ela era inconstitucional por violar o princípio da legalidade. E em 2018 mesmo, o STJ, que até então ele afastava esse entendimento, acabou incorporando esse novo entendimento do STF, falando, olha, se a primeira e a segunda turma se posicionaram assim, eu não posso decidir de forma diferente, então eu acolho e passo também a reconhecer ilegal e excessiva a majoração para R$ 185 por DI e R$ 29,50 por adição da taxa Siscomex na forma que foi feita. Na sequência, veio uma nota SEI número 73 de 2018, que é uma nota da Procuradoria, no qual foi solicitada a inclusão do tema da majoração da taxa Siscomex na lista de dispensa de contestar e recorrer. Né? Toda vez que a Procuradoria ela entende que tem um posicionamento que já está consolidado nos tribunais superiores, no STJ e no STF, e que se ela ficar levando essa discussão à frente, isso vai se tornar um custo para a própria União, ela adota esse posicionamento antes de se ter esse custo. Então, o que ela prefere? Ela fala, olha, eu vou instituir aqui o procedimento, e esse procedimento é com base numa lei, que é a Lei 10.522, eu vou adotar esse procedimento toda vez que o STF, o STJ, e aí tiverem esse posicionamento em repercussão geral, em recurso repetitivo, que é algo que se aplica a todo o judiciário. E foi o que aconteceu nesse caso da taxa Siscomex. Então, foi sugerida aí a inclusão desse tema, dispensa de contestar e recorrer, porque a Procuradoria entendia que esse tema já tinha sido pacificado pelo STF, por conta desse posicionamento da primeira e o posicionamento da segunda turma. Né? E o pacificar não é simplesmente ter um entendimento forte, né? Como a gente vê, por exemplo, no caso da exclusão do ICMS, da base de cálculo PIS/COFINS. Mas o que pacificar é preciso que não tenha uma chance de reversão ou de uma interpretação diferente. Né? Então, por isso que a gente vê que no caso específico da exclusão do ICMS da base de cálculo PIS/COFINS, não tem essa nota aí, essa inclusão nessa lista de dispensa de contestar e recorrer. A consequência disso, para quem tinha processo em andamento, é que os processos eles começaram a se encerrar mais rápido, porque a Procuradoria parou de apresentar defesa, ela parou de recorrer e, consequentemente, os processos eles começaram a transitar em julgado mais rápido depois de 2018. Então, agora em 2020, o Supremo Tribunal Federal pegou um recurso especificamente, em março, e pautou para julgamento virtual, né? A gente está nesse cenário de pandemia, esse cenário de Covid, então tem alguns processos que eles continuam sendo julgados, quando as partes elas não pedem a retirada desse processo de pauta e o próprio STF não defere esse pedido, acaba julgando nessas sessões virtuais. E uma delas, que começou em março, o STF escolheu um caso específico,
para fins de repercussão geral, para entender se aquele tema tinha ou não repercussão geral e enfrentar a questão como um todo. Aí, só para acho que deixar um pouquinho claro, repercussão geral é quando o STF entende que aquela matéria ela vem sendo muito debatida no judiciário. Então, eu tenho muitos processos, muitos casos, muitos contribuintes discutindo, e aquele tema ele ganha uma relevância para o judiciário a nível nacional. Então, é possível, nesses casos, que o STF ele escolha um processo só, julgue essa matéria nesse processo, mas considerando a nível nacional. Então, cada vez que ele julga, isso tem impacto para todo mundo, porque acaba vinculando os órgãos de primeira instância, né, os juízes, e os tribunais locais também. E aí, em março, um desses processos foi escolhido, que foi um de uma indústria têxtil, um acórdão proferido lá pelo TRF da 4ª Região, no qual tinha sido considerado inconstitucional, ilegal a majoração, mas foi aplicado aí um índice substitutivo dessa portaria 257. E começou esse julgamento em março, um dos ministros pediram vista, e esse processo foi pautado para julgamento novamente agora no dia 10 de abril. E no dia 10 de abril, concluindo, eles falaram, olha, realmente esse caso é um caso que tem um interesse jurídico grande, tem um interesse econômico grande, esse interesse ele não é exclusivamente entre as partes, então tem sim uma repercussão geral, né? E isso precisa ser julgado como repercussão geral. Só que no julgamento dessa repercussão geral, o que eles fizeram? Vamos então aproveitar e reafirmar o nosso posicionamento anterior, que são aqueles posicionamentos que vieram desde 2017, no sentido de que a majoração da taxa Siscomex, ela é sim inconstitucional, mas essa inconstitucionalidade, e aí ficou constando nesse acórdão, nesse julgamento do dia 10 de abril, é que essa inconstitucionalidade ela não impede que o Ministério da Fazenda ele venha majorar a taxa na forma que foi definida na lei. O que foi julgado inconstitucional foi o fato dessa majoração ela não ter trazido parâmetros. Então, o STF veio agora e definiu esses parâmetros, falando que deve ser considerado o índice inflacionário vigente. Só que aí começam os pontos e os fios soltos que o Otávio mencionou, que o STF acaba sempre deixando nesses julgamentos tributários, né? Por quê? Consegue passar para o próximo slide, Otávio, por favor? Juliana, só um parêntese, essa questão também da atualização, mencionada no acórdão do STF, está em linha com o que diz a nota técnica da Procuradoria também, né? Que também diz simplesmente que é um índice de reposição inflacionária, mas não determina qual, né? Perfeito, é bem lembrado, Gabriel. Essa norma, né, da portaria, a nota técnica, ela não, da Procuradoria, ela não trouxe qual era o índice. Fala que deveria, sim, ser corrigido, mas não fala por qual índice. Um índice inflacionário, né? E a gente sabe que hoje a gente tem vários. E aí é o primeiro fio solto que ficou nesse julgamento de repercussão geral e enfrentamento do mérito, né? Embora o STF tenha reconhecido que essa majoração ela precisaria ter parâmetros, quando ele fala que pode ser feita, ele acabou não afastando totalmente a portaria 257, né? Então ela continua produzindo efeitos. O que significa dizer que agora qual que é o valor que eu tenho que efetivamente pagar, eu que tenho uma decisão judicial transitado. Então, ficou uma lacuna especificamente para saber qual que é o índice que eu tenho que corrigir do período de janeiro de 99 até abril de 2011 para substituir a portaria 257. E aí, teve mais um ponto que o STF trouxe e que também deixou uma incógnita. O que o STF falou? Essa fixação e a escolha desse índice vai caber aos tribunais locais. E aí, a incógnita que ficou, e a gente tem conversado e debatido bastante sobre isso, se o reconhecimento de inconstitucionalidade é porque essa portaria, essa lei que instituiu a taxa Siscomex, ela deveria fixar parâmetros e não o fez, e se essa portaria ela fez de forma errada, eu acredito que fica incompatível você falar que essa portaria ela tem que ser mantida
né, substituindo o índice que lá está previsto, os valores que lá está previsto, por um índice do tribunal. Então, primeiro, ela é ou não é inconstitucional? Eu afasto ou não afasto? Eu afasto, mas não volto aos R$30 por DI mais 10 por adição. Eu afasto e volto para um índice que o próprio tribunal vai escolher. E qual que é a competência que o tribunal local tem para fixar índice de atualização de tributo? Ele pode fazer isso? Ou ele está exercendo uma função além do judiciário, que é uma função legislativa? Então, são pontos aí que a gente viu, fios soltos que ficaram e que a gente fica ainda sem resposta, né? E considerando, por ser uma decisão em repercussão geral, a gente tem esse alcance dessa decisão, uma aplicação imediata a todos os processos que estejam em andamento ou que venham a ser ajuizados em relação à matéria. Então, para aqueles processos que hoje eu já tenho e que as pessoas, né, as empresas estão perdendo, que ainda, apesar de ser minoria, tem um juiz ou outro que é mais conservador, é mais pró-fisco, e entendeu que a portaria MF 257 ela deveria ser mantida e não teria nem nada de excessivo na majoração da taxa Siscomex. Para esses casos, é possível peticionar, é possível requerer a aplicação desse novo precedente, desse novo entendimento do STF, uma vez que os tribunais e os juízes são obrigados a segui-los, né, nos termos do Código de Processo Civil. E aí, Juliana, desculpa, só também um outro parênteses. Fazendo um paralelo com aquele julgamento com repercussão geral, entre aspas, recente, da base de cálculo do PIS/COFINS de importação, depois que foi declarada, né, a repercussão geral da inconstitucionalidade da legislação, que tinha um cálculo por dentro na base de cálculo, e, na verdade, entendeu-se que o correto seria o valor aduaneiro sem esse cálculo por dentro, né? Foi feita uma alteração na legislação. Então, é algo que também pode acontecer, eventualmente, uma nova norma aí, disciplinar como que vai ser cobrada essa taxa de Siscomex, né? Perfeito. Eu acho que isso é algo mesmo que possa vir, principalmente em questão aduaneira, né? A gente já viu isso antes, como você ressaltou, e seria algo até que traria maior segurança aos contribuintes, né? Perfeito. Sim. E aí, acho que o principal ponto de discussão que fica é a indagação. E agora? Que índice que se aplica efetivamente, né? Já que a portaria ela foi considerada, essa majoração, ela foi considerada excessiva por ter sido aplicado um percentual de mais de 500% e não foi considerado o índice inflacionário do período. Qual que seria esse índice efetivamente? Aí a gente trouxe no próximo slide, só para a gente entender a aplicação que teria, né, a implicação, desculpa, que teria da aplicação de um índice diferente. Então, olha, a gente tem 3 situações que nos nossos processos e a gente tem visto o judiciário decidir. A maioria dos casos, vamos falar assim, mais de 90%, a aplicação é sempre do INPC, né? Então, assim, quando é substituída a portaria MF, é substituída pelo INPC. Então, daria aí uma diferença, né, do recolhimento feito de 2011 para cá, de R$ 121,86 por DI, considerando uma adição só. E tem os outros índices também, que é o IPCA e a Selic. Mas a gente fica nisso, nesse ponto específico. Qual vai ser o índice final e aplicado? E a gente estava conversando bastante até para ver se essa questão ela não seria pacificada pelo STJ, né? Já que, assim, quem tem competência para enfrentar essas questões de índice e de legislação que não seja de cunho constitucional é o STJ. Mas, considerando que a gente está hoje com um entendimento quase pacífico no judiciário, quase porque não é 100%, de que deve ser aplicado o NPC do período em substituição à portaria 257, pode ser que o STJ em si ele não veja um ponto de relevância para julgar essa matéria em repetitivo.
Então, a gente pode ficar ainda com essa lacuna aberta por um período. Nos casos que a gente conduz aqui no escritório, que tem julgamento de IPCA e Selic, para esses casos específicos, a gente viu que depois teve uma substituição da decisão e foi realmente aplicado o NPC. Então, está sendo minoria aplicar outro índice que não seja o INPC. Ou não aplicar também, né, Juliana? Tem algumas decisões Não que aplicar, simplesmente não aplicam. É verdade, a gente teve algumas decisões mesmo que afastou a portaria e restabeleceu o valor da lei que instituiu a taxa Siscomex, né? O que significa dizer que voltou lá para o contribuinte o direito de recolher os R$40, 30 mais 10. E isso a gente tende aí até para os casos que ainda estão em andamento nesse sentido, ter uma reforma frente à decisão do STF, porque o posicionamento do STF foi que a majoração é possível, né? E que ela deve ser, a portaria tem que ser substituída por um índice inflacionário. E acho que esse é o primeiro ponto de reflexão e que enseja a gente analisar, inclusive, os cenários caso a caso, né? Que ver ou como fazer ou como agir, e que eu acho que é importante aí a gente tratar, e que a gente vai tratar agora com o Bruno, com o Gabriel, com o Pedro. No próximo slide, nós... Ah, legal, Otávio, obrigado. Aqui nós começamos a falar sobre o que seria o procedimento de recuperação do crédito, né? Independentemente do cenário, se tem processo judicial ou não. Então, a primeira pergunta que é feita, né, é se é necessária a retificação das declarações de importação. E é importante dizer que existe uma legislação, uma instrução normativa 680, se não me engano, de 2006, que trata desse procedimento de retificação de declaração de importação, seja no curso do desembaraço aduaneiro ou após, né? Então, por exemplo, se a empresa ela vai fazer lá ela descobre que uma classificação tarifária, né, o NCM está incorreto, ela por meio do procedimento de retificação da declaração de importação, ela regulariza essa situação, podendo ou não ter um recolhimento a maior ou a menor de tributo. Se for a maior, então isso vai seguir aí para um procedimento de restituição. Se for a maior, ela faz o recolhimento espontâneo da diferença, né? Mas aqui eu até queria fazer um paralelo com aquele caso do julgamento da base de cálculo da COFINS importação, né? Quando nós começamos lá atrás a fazer algumas recuperações desses créditos, né, especialmente do adicional da COFINS importação de 1%, nós até recomendávamos aí a retificação da declaração de importação. Ocorre que, com o tempo, aí saíram algumas soluções de consulta COSIT bem interessantes, né, no sentido de que se o que motiva a restituição não é um erro, não é um equívoco ocorrido, né, no registro da declaração de importação, não há necessidade de retificá-la, né? Então, no nosso caso aqui, e no caso da COFINS lá antigamente, se tratava de um reconhecimento de inconstitucionalidade, e por essa razão não há necessidade de se realizar a retificação da declaração de importação. Nosso caso aqui da taxa do Siscomex, como eu disse, ele é super parecido com a questão da COFINS importação, então não vejo por que realizar o procedimento de retificação. Seria o caso aí de seguir com a habilitação de crédito ou até mesmo a compensação para quem não tem o processo, se for o caso, né, que são cenários aí que a gente vai abordar na sequência. Legal, pessoal. A gente vai passar agora para uma parte prática interessante que o Pedro, inicialmente, e a Juliana vão abordar. Na prática, um pouco do passo a passo, do que tem que ser feito em alguns cenários. Então, tem algumas empresas que vão ter a ação judicial e ela já vai ter transitado em julgado, né? Outros que não vão ter a ação judicial e outros que vão ter a ação judicial sem o trânsito em julgado ainda. Cada um desses cenários tem alguns desdobramentos do ponto de vista prático do que fazer. E o Pedro vai começar agora falando um pouco sobre aqueles casos dos contribuintes que têm aí o trânsito em julgado e o que eles devem fazer. Então, Pedro, pode falar. Obrigado, Bruno.
Acho que agora a ideia aqui é falar um pouquinho como trazer esse dinheiro para dentro de casa, como operacionalizar e colocar ele para aproveitamento. Acho que o primeiro ponto aí, né, que é até o mais simples que a gente fala, porque já tem uma regulamentação na IN 1717, é a questão quando a gente tem uma medida judicial já com o trânsito em julgado da ação, né? Então, como que a gente põe esse dinheiro para dentro? Fazemos todos os cálculos lá, conforme a Juliana explorou ali nos slides antes, né? De acordo com a sentença, tá? Isso é bem importante, acho que o índice, nesse caso, ele vai ser definido caso a caso pelo juiz competente ali, para dar falar, é NPC, é Selic ou IPCA, ou sem atualização nenhuma, sem índice nenhum, né? Então, a gente vai seguir a sentença fazendo aqueles cálculos. Feito esse cálculo, a gente vai fazer o pedido de habilitação desse crédito junto com a Receita Federal. Como que a gente faz isso, né? É um pedido bem simples, é um formulário, tem um anexo, inclusive, na IN 1717, e é literalmente uma página, né, que tem alguns documentos que, claro, precisam ser anexados ali, certidão de ITR/PO, enfim, né, que estão também na IN, nada complexo nesse caso, só que essa habilitação, ela é feita uma única vez, né, então a atenção ali tem que ser bem criteriosa com relação aos cálculos, porque a gente vai colocar o valor do principal e o valor atualizado. E esse valor atualizado que a gente fala aqui, ele não é o valor atualizado pelo IPCA e NPC, né? Ele é o valor atualizado da data do recolhimento da taxa, que vai ser na data do desembaraço da DI, até o momento que eu estou fazendo aquele pedido de habilitação do crédito. E isso necessariamente vai ser atualizado pela Selic, tá? Então, supondo aí que a gente tem uma DI desembaraçada em 2013, em abril de 2013, eu tenho que trazer a Selic de abril de 2013 até maio de 2020, se eu estiver habilitando nesse momento aqui, tá? Feito esse pedido de homologação, de habilitação dos créditos, a Receita tem 30 dias para analisar e retornar para a gente com despacho decisório. Esse despacho decisório vai vir com um número de pedido de um processo administrativo que ele vai ser facilmente ali colocado no Perdicomp que a gente está acostumado aí, no Perdicomp desktop ou no Perdicomp web, tá? Só a partir desse momento que eu consigo fazer a compensação com outros créditos, com outros débitos, desculpa. Então, feito essa atualização, depois de 30 dias, a Receita me retorna com um despacho decisório. E nesse despacho decisório, é bem importante falar isso, que a Receita ela não vai homologar valores nesse despacho, tá? Ela é bem clara falando, dou o direito de você compensar, só que não estou vendo valor nesse momento. Vou ver o valor, ou nem vai ver, né? Mas, enfim, está sujeito à fiscalização nos próximos 5 anos aí, tá? Feito isso, fazer o Perdicomp e colocar o dinheiro para dentro, tá? Ô Pedro. Oi? Desculpa interromper. Acho Imagina. que é só importante ressaltar que esse procedimento de habilitação de crédito, né, que você trouxe aí muito bem no prazo de 30 dias que a Receita tem, prorrogável por mais 30, é um procedimento exclusivamente formal. É assim, só para a Receita validar. A empresa tem processo judicial? Sim. O processo está em nome dela, ou ela incorporou a empresa e está aqui com os documentos societários para comprovar essa incorporação. Ela ganhou, transitou em julgado, as peças obrigatórias que são elencadas lá na IN 17 estão instruindo esse pedido, então é só formal. Por isso que nesse momento não se olha o crédito. Vai se olhar os requisitos para ver se você realmente teve uma ação judicial transitada em julgado e que você foi vencedor. Só isso. Pessoal, só uma perguntinha, talvez seja a pergunta de muitos que estejam assistindo. Vocês têm ideia de quanto tempo tem demorado esse procedimento na Receita agora, em tempos de pandemia? A gente tem visto, Gabriel, que está dependendo muito de DRF para DRF. Então, tem algumas que são um pouco mais lentas, que aí tem demorado mais de 60 dias, a gente já viu não cumprir esse prazo, e agora mesmo os protocolados na pandemia ainda não foram analisados.
Então, a gente acredita que vai ficar aí nesses 30 dias. Por isso, para aquelas empresas que têm urgência, o quanto antes entrar, fizer esse protocolo desse pedido de habilitação, que aí precisa do cálculo prévio, obviamente, mas o quanto antes entrar, o quanto antes tem esse despacho reconhecendo, homologando o pedido de habilitação e que aí, como o Pedro disse, é possível sim transmitir a Decomp. Exatamente. Muito obrigado, Ju, pelos esclarecimentos aí. Aí no próximo slide, a gente vai falar um pouquinho assim, né? Não entrei com medida judicial, mas tenho a lista de dispensa da PGFN, do assunto, e tem a repercussão geral. Posso compensar esse valor? Né? A gente entende que sim, tá? Porque é um assunto que já tem repercussão geral, a PGFN já colocou na lista que não vai recorrer desse assunto, e eu não tenho um procedimento que a gente vai até falar um pouquinho depois, que é o risco de impedimento legal, né, da compensação enquanto eu tenho uma ação judicial. Tá? Então, nos casos que eu não tenho ação judicial, eu posso fazer o cálculo dos últimos 5 anos, né, no período prescricional aí, e fazer uma declaração de compensação. Né? A gente vai falar um pouquinho mais para frente como que a gente vai fazer esse valor, como que a gente põe esse dinheiro para dentro aí, né, os procedimentos práticos, mas basicamente eu não tenho esse risco da compensação não ser homologada. Né? O único ponto de atenção aí que a Juliana explorou bastante também um pouquinho antes é a questão da atualização, né? Porque eu não tenho uma sentença judicial falando qual índice eu tenho que utilizar, só que na hora do cálculo eu preciso decidir qual índice eu tenho que utilizar. Aí vai muito a critério de valor da empresa, talvez, né? E o apetite de risco. Temos a Selic, por exemplo, que não é a maioria, mas é o que traz menos prejuízo ao fisco. Então, pode ser que uma empresa conservadora fale, vou partir para a Selic, já que é o que causa menos prejuízo ao fisco, então o fisco não tem muito com quem reclamar isso daí. Ou eu posso seguir a jurisprudência que está sendo o INPC. É um valor um pouco melhor, né? Dependendo do quanto eu tenho de DIs, esse valor, essa diferença aí do R$ 99 para os 120 e poucos reais do INPC faz bastante diferença. Então, vale a pena uma análise de risco e de valores realmente, e quanto que a empresa está precisando de caixa naquele momento. Então, para quem não tem medida judicial, os últimos 5 anos a gente entende que é totalmente plausível a apropriação desse crédito, esse pedido de apropriação desse crédito para compensar. Tá? E daí no próximo slide a gente traz aquele meio termo. Não tenho trânsito em julgado, tenho a ação, como que eu vou aproveitar esse valor? Eu posso aproveitar? Tem a limitação do 170A, que basicamente aí, né, trazendo termos práticos, aí é uma vedação quando eu tenho uma discussão judicial daquele assunto. Né? A Juliana vai falar um pouquinho desses termos processuais aí, para a gente ver como que a gente pode pôr esse dinheiro para dentro de casa aí. Perfeito. Acho que só complementando um pouquinho do que você falou, Pedro, de quem não tem ação ajuizada e tem uma postura totalmente conservadora e não quer correr risco nenhum, também ainda é possível entrar com uma medida judicial, em último caso, para quem não quer trazer nenhum risco, zero mesmo, porque o STF ele não fez modulação dos efeitos. Então, ainda hoje é possível pleitear 5 anos para trás, só para complementar. Com relação aos contribuintes que possuem medida judicial, tem uma ação judicial, mas ainda não acabou. O que eu posso fazer, o que eu não posso? Acho que a primeira coisa é olhar o status que a ação está, né? Então, assim, eu estou ganhando, eu estou perdendo, porque se eu estiver perdendo, tiver uma decisão desfavorável, a primeira coisa já é correr, informar o juiz desse posicionamento do STF e pedir uma reanálise aí do julgamento ou uma readequação desse julgamento, e tem base legal, tem base para isso no Código de Processo Civil, para aplicar o entendimento do STF que foi pacificado agora. Para quem está ganhando,
Como fazer? Eu posso compensar, né? E como o Pedro disse, eu posso trazer esse dinheiro para dentro de casa? Aí a gente tem algumas travas legais e alguns caminhos para a gente seguir e possibilitar a compensação em si. Por quê? Toda vez que eu falo de uma ação judicial, a gente cai no artigo 170A do CTN, que é um artigo que ele veda a compensação tributária decorrente cujo crédito seja decorrente de uma ação judicial não transitada em julgado. É importante a gente entender que esse artigo ele foi inserido no CTN quando a gente tinha uma estrutura processual diferente, que não é a mesma que a gente tem hoje. Então, assim, na época em que teve essa inserção, né, por isso que ele tem esse azinho na frente, porque ele é um artigo novo, ele não vem com o texto original do CTN, o que aconteceu? A gente tinha 90% dos processos que chegavam e eram julgados pela STF, pela STJ, eles possuíam exclusivamente efeitos entre as partes, é o que a gente chama de efeito interpartes. E isso, o que acontecia na prática? Eu, como empresa A, eu tinha uma decisão favorável a mim. O meu concorrente, como empresa B, ele poderia ter uma decisão desfavorável e não tinha muito o que fazer. O vice-versa também acontecia. Às vezes, quem tinha a decisão desfavorável era eu e quem tinha a decisão favorável era o meu concorrente. Eu acabava sendo prejudicado aí em umas questões de mercado e tudo mais por conta dessa discrepância de aplicações de entendimento do judiciário. E não tinha muito o que fazer, né, para equalizar isso. A gente só tinha uma decisão que fazia efeito para todo mundo de forma igual, para todos os contribuintes de forma igual, quando tinha alguma classe, alguém que, de forma representativa, entrava com uma ação declaratória de inconstitucionalidade, que aí ela já produzia, né, sempre produziu aí efeito erga omnes, ou quando, num caso desse especificamente, a gente contasse com a boa vontade do Senado Federal e o Senado emitisse uma resolução. Porque essa resolução reconhecia que aquela decisão do STF ela era tão importante naquela matéria que ela deveria ser observada a nível nacional. Então, assim, vê vários tributos que aconteceram e tiveram esse procedimento por conta dessa questão, como era estabelecido o nosso processo tributário, né? Só que, recentemente, e aí o recente que eu estou falando é de 2016 para cá, o nosso Código de Processo Civil mudou. E essa sistemática de precedentes também mudou, né? A gente tinha algumas discrepâncias anteriores, que essa é uma delas que eu comentei, mas, por exemplo, uma decisão do STJ, ela só se aplicava dentro do STJ. Então, eu tinha que torcer para o meu recurso especial ser admitido para eu ter aquela aplicação do entendimento. O juiz de primeira instância podia entender diferente, o tribunal podia entender diferente, e na prática, aquela decisão do STJ não tinha o efeito que era pretendido. E para corrigir isso, o Código de Processo Civil veio e mudou. Então, falou assim, olha, toda vez que eu tiver um julgamento em sede de repercussão geral no âmbito do STF ou repetitivo do STJ, essa decisão, ela não faz mais efeito entre as partes. Ela faz efeito para todos aqueles que tiverem processos judiciais. Então, ele vincula, passa a ter um efeito vinculante e erga omnes, porque todo processo que tiver, seja em primeira instância, em segunda, ou estiver para subir para o tribunal, ele precisa seguir aquele entendimento, que é a chamada uniformização de jurisprudência, né? Então, mudou-se de algo que era só para cada um, julgamento individual, para uma uniformização de jurisprudência. Qual que é o impacto disso? A gente tem visto que, por conta dessa mudança, o 170A ele está começando, na verdade, a ser interpretado de uma forma diferente do que ele foi interpretado até então. Então, a gente tem decisões no judiciário, e agora em 2018 também teve um julgamento do CARF, numa questão de alargamento da base de cálculo do PIS e COFINS, que o próprio CARF, ele afastou a aplicação do 170A, num caso que o contribuinte ele fez compensação antes do trânsito em julgado, para falar que era possível, porque essa era uma matéria já decidida pelo STF no âmbito de repercussão geral. E aí a ressalva que os julgadores, lá, os conselheiros do CARF trouxeram foi justamente nesse sentido. Quando eu tenho uma sistemática de precedentes diferentes, onde uma decisão ela deixa de ser interpartes e passa a ser erga omnes, né, traz efeito para todo mundo, eu também preciso
flexibilizar essa decisão antes do trânsito em julgado, porque senão eu tenho também tratativas de contribuintes diferentes, né? Então, um pode, veja, né, que nem o Pedro falou, quem não tem ação pode se beneficiar. Poxa, eu estou brigando lá atrás, eu sei que é inconstitucional, e eu não posso, eu tenho vedação. E é importante falar que esse 170A, ele foi a base para inserir no sistema da Receita, no ato normativo da Receita, que hoje está na IN 1717, a compensação não declarada, né? Que tem lá um dispositivo falando que toda vez que eu transmitir uma declaração de compensação cujo crédito tem origem em medida judicial não transitada em julgado, a Receita pode considerar não declarada, o que implica numa aplicação de multa isolada de 75%, que pode ser agravada para 150% ou 225%. Então, assim, tá, você está me falando tudo isso, Juliana, mas o que eu faço agora, então? O melhor caminho que a gente entende acho que analisar a primeira coisa do processo, ver o estado que está, ver se não consegue pedir para o próprio juiz autorizar essa compensação, ou, dependendo do cenário que tiver, se já tiver em tribunal ou já em vias de recursos aos tribunais superiores, provavelmente essa matéria não vai ser analisada porque não teve análise pelo juiz de primeira instância. Então, entrar com uma ação específica para pedir essa flexibilização da aplicação do 170A, porque aí sim eu não corro o risco de ter uma aplicação dessa multa isolada. Só que é importante a gente pensar numa outra coisa. Se eu tiver a aplicação dessa multa, ou se eu tiver um questionamento ou uma não homologação também dessa declaração de compensação, pelo fato do meu processo não ter acabado, eu ainda posso fazer toda a discussão dela na esfera administrativa. Então, cabe a manifestação de conformidade, que vai ser julgada pela DRJ, depois vai caber um recurso que vai fazer que o processo vá a Brasília e ser julgado pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF. E o CARF, pelo regimento interno deles, ele é obrigado a seguir o entendimento do STF, que hoje é de que essa taxa é inconstitucional. Então, assim, acho que por um caminho ou por outro, é mais mensurar mesmo qual que é o risco que a empresa quer ter e o caminho que ela quer seguir para agilizar essa apropriação desses valores, né? E aí a gente precisa, olhando o cenário todo, a gente vê que especificamente no caso da taxa Siscomex, além da repercussão geral, a gente tem a nota 6 da Procuradoria, que ela é prévia ao julgamento da repercussão geral. Pode ser até que agora, com o julgamento, venha uma nota, inclusive já resolvendo, né, Gabriel, essa questão do índice, algo mais claro, que já direcione e tudo mais. Então, assim, olhar agora, é possível a gente ter uma análise um pouco mais global, né, dentro de um contexto maior, para flexibilizar e permitir esse aproveitamento. Mas é importante pontuar os riscos que existem e que existem meios também da gente afastá-los, né, por meio de discussão judicial também. Juliana, posso complementar também aqui? Uhum. Eu achei a sua exposição muito boa. É um assunto realmente polêmico, a gente sabe disso, né? Temos discutido no escritório. Então, assim, só pelo fato de ser polêmico, né, já é importante mensurar riscos com cuidado, realmente, né? Mas eu queria colocar, eu acho que a gente se posiciona, a gente tem uma posição fechada no escritório, ainda que essa posição não significa que a gente tome ações nesse sentido, mas é importante a gente se posicionar juridicamente, vamos colocar assim, né? Eu acho que vale a pena a gente trazer esse tema para discussão. Porque, de fato, se a gente olhar, desde mesmo da inserção aqui, foi na 10522, né, que passou a prever essa hipótese, né, de, assim, determinados assuntos julgados em repercussão geral ou no âmbito de recursos repetitivos, ou mesmo assuntos já pacificados de alguma forma nos tribunais, de acordo com a visão da Procuradoria. Então, a legislação passou a permitir à Procuradoria fazer a emissão desses entendimentos em que ela era dispensada da obrigação, que é uma obrigação legal, de recorrer, né, em favor do crédito público. Bom, essa abertura normativa, ela de fato, ela trouxe, a meu ver, ela foi um dos pontos mais relevantes de alteração na legislação tributária que a gente teve, porque até então, e você colocou muito bem a questão do 170, ele estava num contexto totalmente de litígio, ou seja, a lei fala o que pode, o judiciário eventualmente julga que a lei está errada, mas neste meio termo, né, o que existe são duas interpretações totalmente diferenciadas, então eu só posso usar o crédito quando efetivamente a coisa resolver, seja num caso geral, né, e abstrato, num tipo de ação de constitucionalidade, seja
quando já houver o trânsito julgado para o contribuinte. Quando veio a 10522 e trouxe esse dispositivo, isso está no artigo 19, inciso 6º, tá? Ela trouxe uma espécie de porta entre esses dois universos, né? Então, eu tenho um entendimento legal, que é obrigatório do fisco seguir, eu tenho um entendimento judicial. A Procuradoria viu que existe uma interseção entre isso, e que não vale a pena mais levar o assunto para discussão, continuar com a discussão judicial, e cria esse entendimento. E essa porta, a gente vê que ela desobriga, né, por exemplo, o fisco de autuar. É quase como a inserção de uma norma tributária reflexa, vamos colocar assim, né? Dizendo, olha, isso aqui já não é mais litígio, tá? É lógico, o processo tem que continuar, o trânsito julgado tem que acontecer, mas não existe mais litigiosidade, não em relação ao todo, em relação ao ponto, neste caso específico da taxa Comex, a inconstitucionalidade. Tem ainda litigiosidade em relação à correção, né? Isso como vocês bem colocaram. Mas eu acho que, assim, nesse sentido, se a gente, por exemplo, pensasse em adotar um procedimento, a base não seria nem homologar uma decisão judicial que não existe, na verdade, seria seguir o entendimento da própria Procuradoria, que tem que ser obrigatoriamente aceito pela Receita Federal. Isso também está na mesma lei 10522, no 19, acho que B, ou no artigo subsequente ao 19, que é previsto essa dispensa por parte da Procuradoria. Então, assim, o próprio 170A, se a gente olhar, eu estava pegando, inclusive, agora, para ler, ele fala assim, olha só, é vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo. Ou seja, esse tributo tem que ser contestado pelo sujeito passivo, por quê? O entendimento contrário é o prevalente pela legislação. Nesse caso, a partir desse momento em que houve a emissão do parecer para a Procuradoria, não existe mais contestação em relação a esse ponto, né? Existe ainda, mais uma vez, em relação à correção. Então, assim, eu acho que isso, você já nem pode mais falar em discussão, em utilização de um crédito com base em constitucionalidade. Já não é mais em constitucionalidade, já está previsto já foi incorporado pela legislação, vamos colocar assim, pelos entendimentos da administração tributária. Então, eu acho assim, juridicamente, realmente, você colocou muito bem, e eu acho que existe uma linha. Agora, existir uma linha sustentável não significa que nós não vamos correr risco. É uma coisa nova, por si só já traz o risco embutido. Então, você colocou uma ótima opção. Olha, pode-se até entrar com mandado de segurança pedindo aí, dizendo, olha, eu não preciso aguardar o trânsito julgado, é uma hipótese. Ou, eventualmente, seguir na compensação administrativa e trazer uma discussão para dentro da empresa, eventualmente. É verdade. Uma discussão cujas chances de ganho, na meu entendimento, são boas. Tá? Eu sei que o mercado não é totalmente alinhado com esse entendimento, mas eu acho que existe, de verdade. Se você olhar legislação de perder-comp, essa legislação que permite essa interface entre a Procuradoria com os entendimentos administrativo e judiciário, e olhar a decisão de mérito do Supremo, você faz um bom pacote realmente para dar uma segurança em termos de direito, tá, para as empresas. Mas, evidentemente, é importante ressaltar toda a questão de apetite de risco, realmente, né? E a gente mesmo é um escritório que gosta de posturas bem conservadoras, né? Mas é importante a gente pontuar e colocar nossa posição mesmo, como você bem fez. Obrigada, Otávio. Muito bem. Assim, eu agradeço a complementação, acho que é muito plausível e realmente essa inserção na 10.522, ela mudou muito a atuação, né? Acho que o contencioso tributário passou a ter uma outra cara, uma outra característica, e o litígio em si, ele passou a ser mais flexibilizado e você ter mais segurança quando esses dispositivos eles foram inseridos, né? E essa atuação da Procuradoria, ela passou a ser também um pouco mais assertiva. Possibilitou que a Procuradoria ela focasse naquilo que ela ainda entende que ela tem uma chance de êxito e de reverter contra o contribuinte e deixasse de lado aquelas disputas que muitas vezes elas se estendiam porque o procurador tinha o dever funcional de levar aquilo adiante, né? De apresentar uma contestação, de apresentar um recurso e tudo mais. Eu acho que é muito válido e corroboro, sim, o seu entendimento. Obrigada por complementar. Imagina. Agora a gente vai falar um pouquinho, né? Falando de STF, de Procuradoria, de 10522, de vedação à compensação, mas gostamos de dinheiro, né? Então não tem jeito. A gente tem que sair da teoria um pouquinho e entrar na prática aí de como colocar realmente agora, falando em termos práticos, de trazer esse dinheiro aí.
né? Bom, fase 1 aí, né? Dividimos em 5 fases aí. Isso aqui, tá, pessoal, não serve para aqueles que já têm o trânsito em julgado da ação. Que, como eu comentei, é só fazer a habilitação do crédito, a nossa fase 5 aí, né? Então, aqueles que não têm ainda o trânsito em julgado, mas já entraram com a ação, ou aqueles que nem entraram com a ação ainda. Como que eu recupero esse valor aí? Primeira coisa, como a gente disse, né, fazer esse cálculo. Acho que a gente tem que ter o cálculo definido, elaborado e revisado. Acho que isso é bem importante, porque a Receita Federal muito provavelmente vai vir atrás disso daí, né? Ainda mais pela fase 2. Por quê? Como a gente pode ver aí na fase 2, se a gente fizer o Perdicomp Desktop ou o Perdicomp Web e colocar o código da taxa Siscomex, a primeira coisa que ele vai dar, ele não vai nem passar da primeira tela, né? Por quê? Porque ele vai falar que o código não é inexistente para aquele tipo de pedido via desktop ou via Perdicomp Web. Então, necessariamente, a gente vai ter que fazer um Perdicomp manual, tá? E eu falo per e decomp aí, por quê? Eu posso fazer tanto o pedido de restituição quanto a declaração de compensação, tá? Não necessariamente, em virtude que o Gabriel falou, né? Em virtude da não retificação, a não necessidade de retificação da DI, isso nos traz a não obrigação de fazer um PER, que é o pedido de restituição, e depois a decomp. Então, eu já posso ir diretamente para a decomp, se eu quiser compensar, ou fazer só o PER, se eu quiser receber isso em dinheiro. Isso está previsto lá no artigo 124 da IN, tá? Inclusive, ele fala exatamente de comércio exterior nesse artigo aí. Feito esse pedido manual, a gente vai ter que protocolar isso daí lá na Receita Federal e, muito provavelmente, eles vão ver atrás desse valor. Por isso que a gente tem que estar muito bem preparado e embasado documentalmente, né, e com os cálculos redondinhos aí. Para quem não tem ação judicial, morreu na fase 3 a compensação. Fiz a compensação, ganhei o número de protocolo lá via ECAC, né, porque agora é tudo eletrônico, não tem mais que ir na Receita de fato e entregar lá, né, eu faço tudo isso via o e-processo do ECAC. Quem não tem processo judicial, morreu na fase 3 aí. Ganhei o número, vou lá na DCTF e faço a compensação. Quem tem ação judicial não transitada em julgado ainda, eu vou para a fase 4. O que é? Uma hora ou outra isso vai transitar em julgado, né? E aí, o que eu faço aí depois? Transitou em julgado a ação, só que eu já compensei parte do valor, né? Vou para a habilitação do crédito, apenas da diferença daqueles valores. Vamos supor aqui, fiz pela Selic, que é um valor menor, mais pró-fisco, apenas para garantir, e na minha decisão judicial chegou que eu podia fazer pelo INPC, que é um valor maior. Então, eu posso habilitar essa diferença de valor. E também tem a questão do período, né? Quando eu faço só administrativamente, eu só posso fazer dos últimos 5 anos. No caso, quando eu tenho uma ação judicial, eu posso retroagir muitas vezes cada 5 anos desde o ingresso da ação. Então, se eu entrei lá em 2016, eu posso voltar lá para 2011 e recuperar o período todo passado ali, via habilitação de crédito daí, tá? Então, essas fases aí são necessariamente, até a fase 3 é para quem não entrou com ação, e a fase 4 e 5 é para quem entrou com ação, mas ainda não teve o trânsito em julgado. Essa, pessoal, acho que é uma forma de trazer o dinheiro rápido para dentro de casa no momento de crise aí, né? Sabemos que todo mundo está buscando dinheiro para pagar em tributos aí que não foram postergados. Então, essa é uma boa forma de fazer isso daí ocorrer em 30 dias praticamente aí, tá? Então, é um pouquinho do que os procedimentos aí, né? Pode passar, Otávio, por favor? Próximo slide. E o que eu posso, né? Esse aqui é um ponto bem importante que a gente vem sempre é questionado quanto a isso, né? O que eu posso compensar com isso daí, né?
beleza, fiz o Perticomp lá, vou fazer a parte do débito, o que eu posso compensar? Posso compensar tributos aduaneiros? Não, não posso compensar tributos aduaneiros, né? Isso está lá no artigo 74 da 9.430, isso está bem claro que eu não posso compensar isso daí. Tributos, imposto de renda e contribuição social, aqueles que a gente paga para quem está no lucro real, paga por antecipação, né? Lucro real anual. Eu também não posso, né, fazer essa compensação. Isso é uma vedação, não é só porque é taxa Siscomex, tá, gente? É porque isso é uma vedação legal, realmente. Pode ser crédito de PIS, de COFINS, do próprio imposto de renda, eu não posso compensar. E um ponto bem importante aí que poucas pessoas sabem, né? Poucas pessoas se atentaram, poucas pessoas usam, é a chamada compensação cruzada, né? O que é essa compensação cruzada, né? É compensar, por exemplo, débitos previdenciários com o crédito da taxa Siscomex, né? Então, créditos fazendários com créditos previdenciários. Isso chegou, só fazendo um breve histórico, né? Teve a Lei 11.457, ela é de 2007, tá? Está até do lado direito aí do slide, está 2017, mas o correto é 2007. Ela trouxe a responsabilidade das contribuições previdenciárias para a Receita Federal, né? Chamada Super Receita, até então, lá em 2007, né? Só que ela restringiu a compensação cruzada. Então, eu podia compensar INSS com INSS e tributos federais com os tributos federais. Isso mudou com a Lei 13.670, recente até, de 2018. Ela revogou um artigo lá da 11.457, né? E acrescentou, através do artigo 26A, uma nova aplicação ao artigo 74 da 9.430, que, trazendo isso daí para termos práticos, né, esse monte de leis cruzadas aí, ele tirou a vedação de eu compensar cruzado. Ou seja, a partir de então, eu posso compensar créditos da taxa Siscomex, por exemplo, com débitos de INSS. Créditos de PIS e COFINS com débitos de INSS. Só que ela colocou uma breve restrição aí. Ela falou assim, você pode compensar, fazer a compensação cruzada, no entanto, você só pode fazer isso se você tiver apurado o INSS, né, pelo e-social, que é a obrigação agora que a gente apura o INSS. Quando que isso aconteceu, né? Boa parte das empresas entraram em agosto de 2018, outras empresas em abril de 2019. Né? E aqui é um ponto bem importante, que talvez uma pegadinha da instrução normativa e da lei aí, tá? Quando a gente fala o e-social, apurar o INSS pelo e-social, não é quando empresa, entrei no e-social com tabelas, que isso foi feito escalonadamente. Então, teve empresa que entrou colocando tabelas ao longo do ano, só que a apuração, de fato, pelo e-social, ocorreu em período seguinte. Vou dar um exemplo. Teve empresa que começou a fazer as tabelas e informar as tabelas que era obrigatório em 2018, só que apurou a primeira vez o INSS em abril de 2019. A partir de abril de 2019, eu posso fazer as compensações, tá? Então, compensações com débitos gerados de INSS a partir de 2019, de abril de 2019, nesse exemplo que eu dei, tá? E eu posso compensar qualquer crédito, né? Qualquer período de crédito? Não. O crédito também tem que ser a partir daquela data. Nesse exemplo que eu dei, então, taxa Siscomex, uma DI, que foi desembaraçada em maio de 2019, eu posso fazer essa conta e compensar com o INSS a partir de débito, né, do INSS, apurado a partir de maio de 2019 também. Se eu tiver o crédito anterior a isso, de 2018, taxa Siscomex, e comecei a apurar o INSS a partir de 2019, abril de 2019, eu não posso usar aquele crédito para abater desses débitos de INSS. Então, essa é uma pegadinha aí que talvez é bem importante a gente estar ciente para não ter uma compensação indevida aí, tá? Pode passar, Otávio.
Legal. Aqui, pessoal, a gente vai entrar agora aí na abordagem de algumas dificuldades, algumas questões práticas que os importadores vivenciam em relação ao tema. Então, a primeira questão aqui é em relação àquele importador que já entrou com a ação, ela já transitou em julgado, já pediu a habilitação do crédito, mas ele tem as operações correntes, né? Como a Juliana disse lá no começo, a legislação não foi alterada, então a Receita Federal continua entendendo que esse valor aí de 214,50 para uma DI com uma adição é o vigente, né? Então, assim, existe um procedimento, né, uma possibilidade da empresa importadora, quando ela está fazendo lá o registro da DI, lá nos dados básicos, né, na ficha de dados básicos, ela inserir lá o número do processo judicial transitado em julgado, né, informar que é um processo judicial e inserir o número, descrever também, né, como foi definida a questão do valor na sua ação transitada em julgado, e na ficha de pagamento, né, do tributo, ela vai lá e também insere lá o valor que é devido, né? No caso, muitas empresas aí estão tendo a aplicação do INPC, como nós dissemos, né? E além disso, é possível também aí fazer um upload junto com a documentação instrutiva do desembaraço aduaneiro, da certidão de trânsito em julgado e da sentença transitada em julgado por agente fiscal responsável pelo desembaraço, para ele eventualmente validar essas informações. Legal. Pode pular para o próximo slide, Otávio, por favor? Até aí, tudo lindo, maravilhoso, né? Só que o problema é que, na prática, quando se insere o número de um processo judicial nesse campo que eu acabei de mencionar, inclusive está aqui na tela para vocês aí a carinha do sistema, né, do Sysconex. Esse é o link, inclusive, onde tem aí o passo a passo da Receita Federal. Então, o problema é que, quando isso é realizado, a operação de importação ela cai aí no chamado canal de conferência, né? Ele pode ser o canal vermelho, que é a conferência física, ou o canal amarelo, que é a conferência documental. Existe também o cinza, que é para valoração da mas não se aplica tanto a esses casos, tá? Então, caindo automaticamente no canal vermelho ou no amarelo, isso acaba sendo terrível para o importador, né? Porque ou é uma matéria-prima que ele está aguardando e que, se demora muito, pode parar a planta e pode atrasar a entrega do pedido, ou então é uma mercadoria que já tem destino de venda aí eventualmente para algum cliente, isso também pode atrasar a entrega. Então, na prática, essa função aqui, ela não tem atendido de uma forma geral os importadores, né? Então, o que nós sabemos, né? Aqui, especificamente em Viracopos, o pessoal da Comissão de Direito Aduaneiro da OAB aqui de Campinas teve lá um contato com os responsáveis aqui pela fiscalização aduaneira de Viracopos, e existe um compromisso da aduana aqui de Viracopos de não parametrizar essas declarações de importação em canais de conferência, né? É um compromisso, não existe uma norma, né? É até algo que a gente espera que eventualmente aconteça, alguma instrução, alguma ordem de serviço, algo nesse sentido para as aduanas, né? Para facilitar os contribuintes, especialmente agora nesse momento em que nós vivemos, né? De crise, de dificuldades, a facilitar aqui a liberação das cargas que tenham o trânsito em julgado da taxa do Syscomex, né? Enfim, essa é uma dificuldade, né? A gente, eu não sei dizer para vocês como que isso efetivamente está funcionando na prática em Viracopos, né? Mas existe esse compromisso, digamos assim, e não sei em outras repartições aduaneiras como isso tem funcionado, tá? Mas de qualquer forma acho que é importante aqui salientar que isso é um risco, né? Para a operação. E como alternativa existe também a possibilidade do contribuinte fazer lotes aí, né, de futuras operações, deixar acumular algumas e parte aí para o procedimento de compensação, que não é favorável ao fluxo de caixa, mas pode ser mais seguro aí para o bom andamento da operação de comércio exterior, que a gente sabe que é algo muito sensível para as empresas importadoras. Legal. Outro ponto que está no próximo slide, que nós resolvemos aqui trazer também, é em relação ao cálculo, né? Aqui é um output de um cálculo que nós efetuamos, né?
um cálculo hipotético, né? Então, assim, porque não adianta ter todo esse suporte jurídico, toda essa análise de legislação, estruturação de procedimento de compensação, de habilitação de crédito, se o cálculo estiver errado, né? Mesmo você tendo trânsito em julgado da sentença, se o cálculo estiver errado, né, como a Receita pode até autorizar você a utilizar, mas se o cálculo estiver errado, ela pode te fiscalizar ainda no período de 5 anos, né? Ou se o importador partir também para compensação, sem ter o processo judicial, o cálculo também vai ser essencial, né? Então, assim, o que a gente pode dizer aí em relação a esse ponto aí, que é relevante? Primeiro de tudo, gente, base de dados, né? Evitar trabalhar ao máximo com digitação de dados, né? Isso, pega uma empresa que tem uma operação pequena, mensal, pode representar em 5 anos um volume significativo de dados para serem lançados, né? Especialmente porque a gente tem que avaliar aqui a quantidade de adições por DI, né? Isso varia, e se varia a quantidade de adição, vai variar também o valor da taxa do Siscomex, tanto a antiga, né, a de 30 e 10 reais, quanto a atual, né, majorada. Isso tudo é escalonado de acordo com a quantidade de adições. Quanto mais adições, menor o valor unitário da adição. Então, para isso existem robôs, extratores de dados Siscomex. Isso não é nenhuma grande novidade, isso já existe desde 2008, né, essa possibilidade de extração. A gente já convive com isso há muito tempo. E estruturar esse cálculo, parametrizar essas informações para que quando você tenha variações, tem empresas que têm mais de 200 adições por DI. Então, para que o cálculo reflita exatamente qual é o valor que tem que ser considerado no passado e no presente em relação a essas variações de adições, né? Isso eu entendo que é um ponto delicado do cálculo. Além disso, tem a questão do índice, né, que nós já comentamos, e tem algumas empresas que entraram com mais de uma ação, né? Por exemplo, empresas que entraram com mandado de segurança, entraram contra autoridades responsáveis pelo desembaraço. Então, tem um mandado de segurança que pode estar tramitando aqui em Campinas, um em Santos, um no Rio Grande, né? Em várias localidades no país inteiro, né? Então, pode ser que uma decisão, e isso acontece e aconteceu em muitos casos que nós temos aqui no escritório para vários clientes, do cliente ter uma sentença em Campinas sem a necessidade de correção do valor antigo e ter na região sul do país, em Curitiba, o valor corrigido, né? Então, considerar isso também, ter cuidado de entender, mapear exatamente quais são os processos que têm a necessidade de aplicação da taxa e os que não têm. E também a atualização pela Selic, né? Como eu disse, isso aí aqui é só mais um output para chamar atenção para esses dados, né? Mas é importantíssimo que a empresa tenha acurácia nessas informações, né? Que eu falei da extração de dados, e isso é uma coisa que pode garantir isso, mas também tem um histórico, né? Porque, de novo, né, não adianta nada a gente ter uma tese linda, maravilhosa, uma argumentação linda e maravilhosa se a empresa eventualmente não tem os dados armazenados, né? Então, essa rastreabilidade dos dados ela é fundamental. Numa eventual fiscalização, a empresa ter os dados aí para apresentar para os agentes fiscais. Então, em relação a essas questões práticas, entendo que esses são os pontos mais relevantes que nós tínhamos aí para apresentar para vocês. Perfeito. Eu interrompi aqui, então, a apresentação, né? E agora eu queria saber, a gente não teve perguntas, até talvez dirigidos por mim, né, que pedi as perguntas ao final, a gente não teve pergunta ao longo da apresentação. Eu não sei se as pessoas que estão nos assistindo têm alguma dúvida. É um assunto que traz ainda algumas dúvidas, realmente, acho que a questão de correção, né, uma questão importante, como a Juliana abordou bastante. A questão, né, de quem não tem trânsito, eu acho que é um ponto relevante mesmo, porque, como o Pedro falou, é uma questão de caixa nesse momento, enfim, tem que ponderar muito bem riscos e benefícios nesse ponto, mas eu acho que foi muito legal, porque vocês passaram também os aspectos práticos, né, porque, e como você falou, né, Gabriel,
o direito pode estar todo preparado. Se na hora do pedido eu for fazer de maneira equivocada, né, eu posso realmente colocar tudo a perder, né? E a gente já viu casos como esse, isso não pode acontecer realmente, né? Temos que fazer a estruturação muito bem adequada, né, dos pedidos de restituição, compensação, sejam eles derivados de sentenças judiciais, sejam de pedidos puros e simples de perder contas mesmo, né? Enfim, eu não temos perguntas aqui, né, Bruno? Você está vendo aqui comigo também? Eu gostaria de perguntar... chegou uma pergunta aqui. É da Helena. Otávio, você já viram um caso de sucesso de homologação de Perdecomp sem pedido judicial envolvido? De homologação de Perdecomp. Alguém quer falar? Eu poderia só... Depois eu vou pedir um complemento, mas assim, Helena, em tese, quando a gente fala... bom, a gente está... caso de sucesso de homologação, né? O pedido de Perdecomp, o Pedro pode complementar, depois ele pode ser derivado de processo judicial ou não, né, Pedro? Então, existem casos recorrentes que falam que não tem nenhum envolvimento com pedido judicial. Mas acho que a sua pergunta é mais naquele caso que ainda não tem trânsito em julgado, né? Você quer complementar, Pedro, também? Sim. Essa questão, se a gente já viu casos ou não, acho que a gente está colocando assim um primeiro caso aí, que é essa da taxa Siscomex mesmo, que teve a repercussão geral, teve a decisão da Procuradoria, né, de não recorrer. Então, é um caso relativamente novo para a gente falar se já vimos ou não. Eu, sinceramente, não tive a experiência ainda de ter essa validação pela Receita Federal, tá? Porque realmente é novo. Que nem a Ju comentou no começo, né? É diferente da questão da exclusão do ICMS da base do PIS e COFINS, que ainda não tenho a lista de dispensa da Procuradoria, não tem uma decisão final ainda sobre isso, né? Então, é algo relativamente novo, é algo previsto, né, na IN, na Instrução Normativa, fazer esse manual de Perdecomp, né? Como a Juliana e o Otávio explicaram muito bem, tem a questão do 170A, né? É um risco? É um risco, mas, por outro lado, temos decisão já favorável do CARF quanto a isso, né? Dessa homologação sem o trânsito em julgado ainda da ação. Então, é relativamente novo, né? Então, a gente não tem acho que no Brasil como um todo não temos essa resposta ainda pela Receita Federal. Né? Ô Pedro, a gente poderia até colocar assim, que num ambiente comum, vamos falar assim, uma empresa que não está passando por problemas de caixa, que pode aguardar o final da discussão, porque a discussão toda judicial ela está amparando ali, né, todo o período, né, 5 anos anteriores ao ingresso da ação. Então, a empresa está numa situação super confortável. Então, a gente já teve casos, por exemplo, todos devem se lembrar, inclusive tem a ver com a parte de aduaneira, do PIS e COFINS importação, do ICM no PIS e COFINS importação, né? A maioria das empresas que teve ação esperou acabar porque já estava com um período bem maior do que 5 anos, então vamos fazer isso tudo de uma vez, né? Aguardar o trânsito, né, que veio, não demorou também tanto, né? Porque uma vez definido o assunto pelo judiciário, não tem mais por que aguardar tanto também para as decisões de primeira, segunda instância acontecerem. E daí todo mundo foi realmente para a homologação da decisão, né, do Perdecomp judicial, né? Agora, qual é a diferença dessa situação? Eu acho assim, primeiro, uma situação complicada econômica que nós estamos, né, que realmente as questões de administração de caixa fazem sentido. Mas, de fato, o que a gente tem que considerar, existe ainda uma discussão, ainda não está consolidado esse entendimento que pode. Então, tem decisão do CARF, tem já linhas judiciais. Eu, particularmente, e eu sei que a opinião nossa aqui do escritório, isso não significa que nós temos que seguir dessa forma, mas a gente entende que existe um fundamento jurídico real, não é uma vamos aqui para conseguir, depois a gente discute. Não, é fundamento jurídico real. Estava até comentando com a Juliana nesse meio tempo, né, por WhatsApp, que a gente precisa escrever até um artigo sobre isso mesmo, né, porque faz sentido. Existe uma construção que, a meu ver, faz muito sentido com as regras do ordenamento que nós temos. A Juliana também colocou um ponto muito importante. Eu acho que o 170 deve ser relido de uma forma diferente com a adoção dessa regra, né, de transição entre esses cenários administrativos e judicial. Enfim, eu acho que esses são os pontos, né? Então, mas eu concordo contigo. A gente mesmo não tem casos disso, né? Nós estamos
discutindo com algumas empresas se vale, não vale, é uma discussão ainda, enfim, e acho que é isso. Otávio, só fazer uma complementação em relação ao ponto que você falou dos processos, né? Com o posicionamento do STF, os processos tendem a se encurtar. O que a gente já tem visto na prática, acho que vale comentar, é quando a fixação do índice ao INPC, a Procuradoria ela não tem recorrido. Ela recorre quando tem uma fixação de índice diferente, que seria a Selic ou IPCA, ou quando afasta o índice total e restabelece o que veio na lei, que são os 30 mais R$10. Então, sendo o caso de INPC, a tendência do trânsito em julgado ocorrer de forma rápida também é grande. Muito bem colocado, muito bem colocado. Eu não sei se tem mais alguma pergunta, essa acho que foi... Alguém mais gostaria de participante? Porque senão a gente já vai também para 1h30, né? A gente pode já realmente encerrar, né? Eu acho que então, eu acho que ninguém mais tem algum questionamento. Alguém mais com alguma consideração? Bruno, Pedro, Gabriel? Ah, tem mais uma pergunta aqui que apareceu. Espera aqui. Quer falar, Bruno? Na verdade, aqui a Carlão tá parabenizando vocês todos aí pela apresentação, que realmente foi excelente, tá? Obrigado, Helena. Helena também está parabenizando. Obrigado, Carlan, também. A gente Acho agradece. que é isso, não estou vendo mais nenhuma pergunta aqui também. Perfeito. Perfeito. A gente agradece, acima de tudo, a participação de todos aí, tá? A gente sabe o quão corrido tá, né? Todo mundo já aprendeu a como trabalhar nesse momento, né, de pandemia, né? Então, e o trabalho está vindo firme, né? Enfim, mais uma vez agradecer Também queria agradecer a todos e antes que alguém comente alguma coisa, os quadros estão tortos mesmo ali atrás e fui eu mesmo que prendi, tá? Bom, muito bom. Obrigada também, Otávio, Pedro, Bruno, Gabriel, pela oportunidade, o pessoal que está aqui presente nos assistindo, obrigada pela atenção, pela disponibilidade de tempo. Acho que é sempre muito bom, né, refletir sobre temas jurídicos, mas é melhor ainda quando a gente tem uma reflexão atrelada à prática. Então, foi um tempo muito gostoso. Exatamente. Obrigado a todos aí. Estamos à disposição aí, se surgirem dúvidas durante esse meio tempo também, né? Que é caso novo e muito provavelmente dúvidas surjam aí durante as reflexões diárias aí, né? Estamos à disposição, gente. Muito obrigado. Isso, gente. Então tá bom. A gente agradece realmente e esperamos todos vocês nos próximos eventos nossos aqui do Tributário, do Escritório. Vocês vão ficar todos sabendo. Valeu. Um abraço. Tchau, obrigada. Tchau, tchau.